Luiz Fernando Carneiro. Eu sou médico, trabalho na área da cidade aqui, junto à Prefeitura Municipal de Olímpia, da qual me aposentei há 6 meses e continuo minha atividade como médico no consultório particular. Eu nasci em Guaxupé, Minas Gerais. O período que eu fui prefeito foram 2 gestões, de janeiro de 2001 a dezembro de 2004 e janeiro de 2005 a dezembro de 2008. São diversas situações que levaram à minha candidatura na época, de pessoas que discutiam, que conversavam a respeito das questões da prefeitura, da cidade naquela época, e nós achávamos que poderíamos ter um trabalho melhor à frente da administração pública. E com isso lançamos o meu nome e obtivemos êxito junto à população de nos eleger, da qual tivemos a honra de poder trabalhar para a nossa cidade durante esses 8 anos das 2 gestões da prefeitura. A vida é cheia de surpresas, né? E a gente, quando tem alguma situação que é colocada diante da nossa vida, ou você faz dela uma oportunidade para poder fazer mais coisas também para a nossa cidade, para a população no caso, e foi com isso que eu aceitei servir, de sair candidato e obtendo êxito na eleição, trabalhamos com afinco e dedicamos todo o nosso potencial e tenho certeza de ter feito o melhor possível à época dos fatos para a gestão da nossa cidade. Acredito que diversas coisas podem ser lembradas como marcantes da administração. Basicamente, a educação nós demos um grande passo naquela época, transformando a realidade que estava numa totalmente diferente. Algumas situações se perpetuaram até hoje, outras não deram sequência, mas nós tivemos, por exemplo, com os professores, aqueles que não tinham curso de pedagogia, começamos a fazer uma ajuda de custo para que eles pudessem cursar a faculdade de pedagogia aqui na nossa cidade, e com isso eles obtiveram o grau de pedagogos e continuaram trabalhando com mais afinco e dedicação para as nossas crianças. Nós retiramos da época a merenda escolar que era feita numa localidade que chamava Cozinha Piloto, que estava inadequada, com a estrutura totalmente comprometida, e transformamos cada escola, construímos, equipamos cada escola com a sua cozinha própria. Então cada escola fazia sua merenda escolar ali de uma maneira mais adequada para os nossos alunos. E eram efetivamente atendidos com refeições o dia inteiro, porque nós também transformamos o período escolar, depois de um determinado tempo de administração, em período integral. Com isso, passamos a dar mais atenção para as crianças, não se tinha crianças aí na rua. Num período eles estavam na parte escolar, no outro correspondente ao período da tarde, por exemplo, estavam em outras atividades. Com isso, os professores trabalhavam mais, tinham mais períodos para se lecionar, para se dedicar ao seu ofício. As creches também, nós conseguimos fazer com que mais crianças tivessem a oportunidade de irem para as creches, onde foram construídas, por exemplo, no distrito de Ribeiro dos Santos, a creche no Campo Belo, a Coab 3 também teve a construção. Outra parte importante da educação foram a cobertura de todas as quadras escolares. Nenhuma quadra daquela época tinha a sua cobertura e hoje em dia todas as têm, que foram na nossa gestão, todas cobertas, facilitando a vida e a atividade de exercícios físicos, atividade de educação física
para todas as crianças com a sua quadra coberta. Outra atividade que a gente poderia lembrar como marcante foi a construção de galerias de águas pluviais que vinham atormentando e sempre em chuvas, causava bastante enchente ali na região do Café Madre, da rua 7 de setembro, 7 de abril, 13 de maio ali, em direção à Aurora Forte Neves, ali de frente à Câmara Municipal, tudo aquilo ali ficava alagado. E ali hoje tem tubulões enterrados, mas que não permitem mais aquela região ser atravancada pelas enchentes nos períodos de chuvas, principalmente como são atualmente do verão. A captação, a coleta de esgoto também, que nós colocamos tubo para coletar os esgotos da cidade ao longo do córrego que margeia a Aurora Forte Neves. Então o esgoto deixou de cair dentro do córrego, nessa área que passava dentro da cidade, e depois com a continuidade do tratamento de esgoto, aí toda essa situação foi despoluindo o nosso córrego Ribeirão Olhos d'Água. Enfim, são várias situações que a memória às vezes vai falhando, mas a gente vai lembrando e podemos ver que dentro dessas atividades todas, cada uma contribuiu em parte para as coisas serem melhores. No funcionalismo público, nós colocamos em dia o salário do funcionário público, nunca se tinha uma data certa para ser pago o salário, vinha com dificuldades, e nós estipulamos e tornamos uma norma, todo último dia útil do mês o funcionário público passou a receber os seus vencimentos, coisas que persistem até hoje e vieram a somar aí para uma melhoria da categoria do funcionalismo público. Junto à área de saúde na época, nós fizemos diversas atuações para não deixar a população desassistida, no caso principalmente de exames que depende do pedido do médico para serem realizados, que havia uma grande demanda e uma defasagem enorme, e a gente conseguiu colocar em dia essa situação. E a outra situação resolvida e melhorada na época foram os medicamentos que são destinados à população por parte da Prefeitura Municipal, com licitações frequentes, sem deixar desabastecer, para a população não ter a necessidade dos medicamentos interrompidas. E assim, do que me recordo, basicamente, eu acho que dá para ter uma ideia do que conseguimos à época dos fatos aí na nossa gestão. O centenário foi marcante para a nossa cidade, com a realização desde atividades culturais como o Carnaval, por exemplo, que teve as nossas escolas de samba, os grupos que saem sempre mostrando a sua alegria e se divertindo com a população, comemorando também esse centenário, a época com fantasias que remetiam a uma festa de aniversário, com um bolo estilizado na cabeça como uma parte ali do adereço, né, vamos dizer assim. Tinha na época também um grupo de pessoas ligada à imigração italiana que conseguiu, junto a um artista italiano, que ele viesse à nossa cidade, e com isso ele brindou a nossa Olímpia com uma escultura dele, que ele tem obras em várias cidades da Itália e até nos Estados Unidos, e hoje essa obra pode ser observada na porta de entrada do recinto do folclore. E assim a gente pôde deixar marcado o centenário da nossa querida Olímpia. Bom, 20 anos, de 2001 a 2021 são 20 anos, então é um tempo já bem diferente, onde a arrecadação do município melhorou muito, o turismo trouxe vários dividendos para a nossa cidade, com vários investimentos,
e isso conseguiu transformar a nossa Olímpia numa cidade totalmente diferente do que era a época dos fatos. E isso eu espero que possa dar continuidade para a Olímpia sempre ter, junto ao turismo, um crescimento enorme, beneficiando a nossa população e podendo entreter o turista que aqui comparece, procurando a sua diversão junto aos parques aquáticos. O que sempre desejei para toda a nossa cidade, que ela tenha sucesso, que possa continuar tendo ótimos administradores, que pensam na qualidade de vida da nossa população e com isso todos podemos ganhar vivendo numa cidade cada vez melhor.